Pastora Cláudia, vamos orar em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Ainda bem que esses 2 dias eu não falei nada, fiquei com a boquinha fechada, para não sobrar para mim hoje. Estenda as mãos. Vamos orar pela vida da nossa pastora Cláudia em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, abençoa a tua filha, meu Pai querido, em nome de Jesus. A sua palavra é imensurável, mas Senhor, toma a tua serva em tuas mãos. Prepara, Senhor, o seu coração, que nossos Pai querido, os ouvidos possam estar atentos a ouvir a sua voz. Os corações nessa noite possam estar receptíveis para receber a tua palavra. Ó Pai querido, continua falando conosco, decretando a vitória à igreja. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da nossa pastora Cláudia em nome de Jesus. Salve os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite no tema da festividade. Eu creio que nessa noite será apenas um complemento, porque tudo o que havia de ser dito já foi falado. O Senhor, durante esses dias em que nos encontramos aqui reunidos para aprendermos sobre este tema tão edificante, o que fala que as mulheres mais velhas orientam as mulheres mais novas, eu creio que já foi para o nosso aprendizado. E muitas coisas em nome de Jesus, eu creio que nós já estamos colocando em prática. Tito 2, a partir do versículo 3, que diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente patrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Vamos ficar por aqui e os irmãos podeis assentar-se. No decorrer desses dias em que a palavra do Senhor ela foi ministrada, nós vimos que de diversas maneiras, de modos diferentes, mas sempre chegando ao mesmo objetivo. Porque esse tema, ele nos mostra sobre a experiência de vida, mas também a experiência na sua maturidade espiritual. Nós crescemos ouvindo, dos nossos avós, dos nossos pais, que quanto mais anos nós temos, mais nós vamos adquirindo experiências. E ao refletir sobre este tema, irmãos, eu comecei a analisar que ele envolve vários fatores. Isso na nossa mocidade, para os jovens que se encontram aqui nessa noite, no nosso casamento, para aqueles que se encontram casados, com os nossos filhos e também na nossa vida espiritual, porque as mais velhas orientam as mais novas. E se você tem uma maturidade espiritual, mesmo você sendo mais jovem, você tem a capacidade de estar orientando outras pessoas. E é um tema, irmãos, que eles nos ensinam em Deus, que com o passar dos anos, conforme nós vamos amadurecendo, nós adquirimos experiências, histórias de vida. Se você for observar a luz da Bíblia aqui em Tito 2, do
do versículo 3º ao 5º, nós vamos ver que essa passagem, existem algumas questões para ajudar as mulheres mais jovens a se lançarem, a investirem na obra de Deus. E à medida que eu vivo em Cristo, eu amadureço. E os anos vão passando e eu vou adquirindo experiências. Mas é assim também na nossa vida. Quantos aqui já não falaram? Ah, se eu pudesse fazer o tempo voltar atrás, eu não agiria dessa maneira. Se eu pudesse fazer os anos voltarem atrás, eu teria feito outras escolhas. E isso implica, irmãos, que com o passar dos anos, verdadeiramente, conforme nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo e vamos tendo outros conceitos de vida. Porque quando somos jovens, nós temos uma maneira de pensar, nós temos um jeito de agir. Mas na medida em que nós vamos crescendo, que os anos vão passando, nós vamos aprendendo. E o melhor de tudo, irmãos, é quando nós temos o privilégio de aprendermos com o Senhor. Sexta e ontem, nós ouvimos as irmãs pregando sobre várias mulheres mais velhas que orientaram as mulheres mais novas. E a irmã, quando pregou, a diaconisa, quando pregou aqui na sexta-feira, ela falou sobre Ruth e Noemi. A pastora que pregou aqui ontem, ela também falou, fez menção de Ruth e Noemi. E ao meditar nessa palavra, o Senhor também falou muito comigo sobre Ruth e Noemi. Por quê, irmãos? Porque para mim é o maior exemplo de que uma mulher mais velha pode ensinar uma mulher mais nova. Porque Noemi, casada com Ebimeleque, e tendo seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles saíram de Belém de Judá, porque a fome havia se alastrado naquelas terras. E ali eles partiram para Moab. E a terra era boa, a terra era frutífera. E ali eles se instalaram com as suas famílias. E foi onde os filhos de Ruth, Malom e Quilion, se casaram com Orfã e com Ruth. Nós conhecemos bem essa história. Passaram-se 10 anos, os filhos de Ruth faleceram. E aí Ruth se deparou com uma questão muito decisiva na sua vida, porque o seu esposo também havia falecido. E ela se encontrava sozinha. Mas ali, ela abençoou as suas noras e disse que elas poderiam partir. Mas só, irmãos, que Orfã verdadeiramente ficou com a sua família. Mas Ruth, ela demonstrou a maior prova de gratidão que uma pessoa pode ter. Ainda mais, irmãos, no que se tange ao relacionamento de uma nora com uma sogra. Ela disse para Ruth que onde Ruth fosse, ela iria. Que onde Ruth vivesse, ela viveria. Que o povo de Ruth seria o povo de Noemi. E que o seu Deus, o Deus de Ruth, seria também o Deus de Noemi. E aí elas voltaram para Belém de Judá. E nós conhecemos bem essa história. Ruth trabalhou incessantemente para poder sustentar a sua sogra. E com os ensinamentos, com os aprendizados de Noemi para com Ruth, ela foi fazendo tudo conforme a sua sogra a orientava. E ela foi próspera, irmãos. E aqui nessa palavra eu comecei a aprender e comecei a entender que quando nós ouvimos a voz de Deus e quando nós ouvimos a voz da experiência das pessoas que têm mais anos de vidas, que têm vitórias, que também têm derrotas para contar, eu aprendi que nós somos muito mais sucedidos nessa vida. Por quê? Porque nós temos pessoas para estarem nos amparando. Nós temos pessoas para estarem ali nos dizendo: olha, não vá por esse caminho, porque isso não vai dar certo. Olha, não faça isso, porque isso não vai dar certo. E muitas das vezes, irmãos,
nós não queremos ouvir. Aos filhos que se encontram aqui nessa noite, eu quero dizer que a Bíblia diz que aquele que honra o seu pai e honra a sua mãe, ele é próspero. Eles são acrescentados anos de vida. Então, se você jovem tem ouvido do seu pai ou da sua mãe que de repente aquele relacionamento, que de repente aquela amizade, que de repente aquele caminho não está sendo agradável para você, faça aquilo que ele tem te dito, porque a voz da experiência, os anos se passaram e com isso vem a maturidade, não só, irmãos, no que tange a vida cronológica, não, mas também a maturidade espiritual. Então você comece a olhar com outros olhos, você busque ao Senhor e eu creio que Ele irá te responder, porque quando você toma uma atitude certa na sua vida, com certeza, irmãos, isso vai gerar bons frutos. E é por isso que o tema diz que as mulheres mais velhas orientam as mulheres mais novas. Mas isso serve também, irmãos, para os homens, porque se você for estudar aqui no livro de Tito, ele também está se referindo aos homens mais velhos. E o público aqui nessa noite, ele atinge tanto homens como mulheres. É o congresso de mulheres, mas que foi aberto a todos, para que através dessa palavra nós pudéssemos entender aquilo que o Senhor tem a palestrar conosco. E meditando mais ainda, irmãos, nessa palavra, o Senhor me levou em Lucas 10, 38. Abra sua Bíblia comigo. Lucas 10, 38. Lucas 10, a partir do versículo 38. São duas mulheres, duas irmãs com propósitos diferentes, que são Marta e Maria, que diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se e assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, e o que está nela não lhe será tirado. Aqui, irmãos, nessa passagem, Marta era a irmã mais velha, Maria, a irmã mais nova. Então, pela experiência, Marta deveria estar ensinando a Maria numa atitude de estar buscando os ensinamentos de Deus. Mas aqui nós podemos ver que Maria, a irmã mais nova, foi a que procedeu melhor. Por quê, irmãos? Porque ela buscou do Senhor. Ela estava tão, irmãos, impressionada em querer saber as coisas do reino de Deus, que ela não se preocupou com os seus afazeres. Ela não se preocupou naquele momento de estar fazendo outras coisas que não fosse ouvir os ensinamentos de Jesus. E nesse exemplo, nós podemos ver a maturidade espiritual falando mais alto. E trazendo para os dias de hoje, irmãos, eu concordo com tudo que foi falado aqui durante esses 3 dias de congresso. Acredito sim, concordo e também zelo por isso, que a mulher, ela tem que ser cuidadora. A mulher, ela tem que ser administradora do lar. Ela tem que conduzir bem os seus filhos. Ela tem que estar ali com a sua casa limpa, estando perfumada para receber o seu marido. A mulher, como a palavra de Deus diz, ela foi criada da costela de Adão para ser adjuntora, para ser aquela que está ali ao lado do Senhor, ao lado do seu esposo, orientando, sendo o braço forte, estando junto com ele para tudo aquilo que o seu esposo precisava.
E sabemos que o cabeça é o homem e que a mulher é a sua ajudadora. Mas o cabeça de um relacionamento, o cabeça de um casamento, o cabeça da igreja, nós sabemos que é Cristo. E analisando sobre este tema, irmãos, eu comecei a analisar e eu comecei a entender que muitas das vezes nós lemos e aprendemos da palavra do Senhor, mas muitas das vezes não praticamos. Somos ouvintes, mas muitas das vezes não praticamos. E por trabalhar com o público, irmãos, eu ouço muitas coisas e às vezes eu fico olhando tanto homens quanto mulheres falando sobre casamentos que estão sendo desfeitos, e irmãos, por motivos tão pequenos, por motivos tão fúteis que você não consegue entender. Mas o pior disso tudo, irmãos, que são casamentos que não estão sendo desfeitos com pessoas que estão lá no mundo, não. São casamentos que estão se desfazendo com pessoas que se encontram dentro da casa do Senhor. Aí você escuta assim, mas poxa, por que Deus permitiu? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Mas sabe o que acontece, irmãos? Muitas das vezes o Senhor fala conosco e nós não queremos ouvir. Muitas das vezes o Senhor fala conosco na palavra e nós não queremos ouvir porque nas nossas convicções achamos que estamos certos e não estamos. Mas o bom é que se nós temos pessoas mais velhas que nos orientam, elas vão tentar nos mostrar que aquele caminho não são caminhos de paz para as nossas vidas. Mas muitos não querem ouvir. E os seus casamentos acabam indo por água abaixo, porque não querem ouvir a mulher, a voz de Deus, não querem ouvir a mulher, não querem ouvir o homem. E assim você vê os casamentos se acabando. Mulheres que não têm mais o prazer de cozinhar para os seus maridos, mulheres que não têm mais o prazer de lavar, de passar, de cuidar da casa, porque ou está muito ocupada nos seus afazeres domésticos, ou porque teve algum problema conjugal e não quer fazer. Mas e aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Como está a sua casa nessa noite? Será que você vai deixar a brecha entrar e o inimigo fazer arruar porque você muitas das vezes não consegue buscar a orientação do que a palavra de Deus está te dizendo? Aí diz, eu não vou fazer. Ou ele diz, eu não vou ajudar porque eu estou chateada com ela. Aí nisso, irmão, sabe o que acontece? Vem uma infinidade de fatores. Vem os filhos que estão no meio de tudo isso. Vem a sua vida. Vem a sua vida com Deus. E nisso o inimigo vai ganhando campo. Aí você diz assim, eu não vou ter nada com ela, eu não vou ter nada com ele. Intimamente falando, não é um culto de casais, mas é a palavra que Deus ministrou ao meu coração. Ah, mas eu não vou ter nada com ela não, eu não vou ter nada com ele não, porque eu estou chateado e eu não tenho condições. Mas cadê você, mulher, que é a disjuntora? Cadê você que vai buscar as respostas para as suas convicções, para os seus problemas no Senhor? Aí sabe o que acontece, irmãos? O inimigo começa a ganhar campo. Ele vai te minando. Ele vai minando o teu esposo. Aí entra o demônio da frieza. Você não quer ter mais nada sexualmente falando com o seu marido ou com a sua esposa. É, porque quando somos jovens, queremos fazer e não podemos, porque o sexo fora do casamento é pecado. O sexo fora do casamento é fornicação. Mas dentro do casamento, bênçãos de Deus. Aí tá lá o varão, tá lá a varoa, vou ficar no meu canto, ele também vai ficar no canto dele. Meses, irmãos, de mal dentro de uma própria
1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida como um doar, com discernimento e tendo boa consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que as suas orações não sejam, repita comigo nessa noite, para que as suas orações não sejam, não passa do teto. Você vai orar, você vai orar, você vai clamar, não vai passar do teto, porque você não está em comunhão com o seu esposo, você não está em comunhão com a sua esposa, e se você não está em comunhão dentro do seu lar, você não pode estar em comunhão com o seu Senhor, você não pode estar em comunhão com Deus, se você vive dividido dentro da sua casa, porque aonde há divisão, o Espírito do Senhor não opera. Aí você pega a sua embarcação, um barco pequeno, e sai mar afora. Sabe por quê? Porque você não está buscando refúgio na palavra. Porque se você estivesse buscando refúgio na palavra, você não sairia para alto mar no barco pequeno, não. Você sairia de uma embarcação que pudesse te dar segurança. Aí você vai lá afora, naquele barco pequeno. Só que quando você chega lá pro meio do mar, as ondas são altas, são revoltas, o vento é muito forte. Aí sabe o que acontece, irmãos? Começa a entrar água no seu barco. Entra água no seu barco. Suá, suá, suá. Feche os seus olhos e escute isso que eu estou dizendo nessa noite, porque eu não dormi com essa palavra no meu coração. A água está entrando no barco, mas você, homem, mas você, mulher, não consegue entender aquilo que Deus tem falado contigo. E a água está entrando, e a água está entrando, e a tua embarcação está naufragando. Sabe por quê? Porque você não se orientou no Senhor. Você não teve a condição de chegar a uma mulher mais velha. Você não teve condição de chegar à sua liderança e pedir ajuda. Porque o demônio é assim, ele começa a querer te aprisionar, para você não falar, para você ficar quieto, porque ele vai ganhando espaço, ele vai entrando, ele vai fazendo arruaça. E aonde vai ficar a tua casa? Aí você perde a sua esposa, você perde o seu marido, começa uma batalha judicial. Quem vai ficar com o quê? Os filhos vão ficar com o quê? E nisso, a tua vida espiritual vai por água abaixo. Porque você acha que Deus não falou contigo, porque você acha que Deus não levantou ninguém para falar com você. Mas olha, a maior profecia é a palavra de Deus. A maior profecia para mim e para a tua vida é a palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, irmãos. Nela nós encontramos todas as sortes de bênçãos e de ensinamentos. Aí tu vai lá fora com a sua embarcação pequena e você vê tudo se acabar. E acabou porque você achou que não tinha mais jeito. Porque você achou que o teu Senhor não falou com você quando muitas das vezes ele fala e você não quer ouvir. Porque, irmãos, se nós ouvirmos, sabe o que acontece? Nós nos preparamos. Olha, Deus está me dizendo para eu fazer assim, eu vou fazer.
casa sobre a rocha. E diz que quando eu edifico a minha casa sobre a rocha, ela tem alicerce, ela tem ferragem que vão permitir que a minha casa permaneça de pé, independente de qualquer situação. Aí eu vou lá fora com o meu barco, as ondas vão vir, o vento vai soprar, mas eu tenho segurança, mas eu tenho um piloto automático que não vai deixar o meu barco ir a pique. E aí, irmãos, você vai ultrapassar os sacos e você vai cantar o hino da vitória. Sabe por quê, irmãos? Casamento, filhos, vida doce, não é fácil não. Nós passamos por situações como qualquer outra pessoa no mundo lá fora passa. Mas nós temos uma diferença. A diferença é quem está passando comigo e quem está passando contigo. Quem está passando conosco é o Rei dos Reis, é aquele que não perde uma batalha, é aquele que quando diz assim para você: filha, eu estou contigo, o teu barco não vai naufragar, filha, eu estou contigo, você não vai a pique. E eu me recordo muito bem, irmãos, do momento difícil do meu casamento. Alguns irmãos conhecem esse testemunho. Em um determinado momento do nosso casamento, o pastor Jefferson ficou desempregado. E aí não é mole não. Porque você com criança pequena é difícil. Porque quando vocês estão sozinhos, ainda existem homens e ainda existem mulheres que querem te maltratar, que querem te menosprezar, mas não sabem que aquilo ali é momentâneo, não sabem que aquilo ali é dado para o seu Deus. Mas nós passamos juntos. Tenho ele aqui como minha testemunha. Muitas coisas faltaram naquele ano dentro do meu lar, mas não faltou a presença do Senhor que nos preencheu e que levantou pessoas para nos ajudar. E eu me lembro, irmãos, de certa feita, quando com o dinheiro contado, eu pedi para que ele fosse no mercado comprar algumas coisas para fazer a janta. E eu falei para ele assim: olha, você vai para Esther, que eu vou começando o que eu tenho aqui para a gente poder ganhar tempo. E ele foi lá no Multimarket, comprou o que estava na lista. Mas eu percebi que ao chegar no mercado, ele havia deixado a Esther no chão e fora para o quarto. E eu não dei muita importância não, fui pegando ali as coisas que tinham na bolsa e fui preparar o jantar. E eu achei estranho, irmãos, que passaram-se algum tempo e ele não havia saído do quarto. Falei: ué, o que ele está fazendo lá dentro? Mulher curiosa, fui atrás
Mas o meu peito se encheu de alegria e eu me regozijei porque eu falei assim: olha, filho, você é homem de Deus. Porque se fosse qualquer outra pessoa, não se importaria com isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus sabe o meu plano na nossa vida. Essa situação não vai ficar assim. Haverá fartura, haverá mantimento, porque o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. E naquela mesma noite em que juntos no quarto nós estávamos chorando, porque se fosse agora ia falar assim: tá vendo? Vai procurar um trabalho, eu não aguento mais isso. Ia começar a encher a cabeça do marido, porque a pior coisa que tem, irmãos, é conviver com uma mulher rixosa, é conviver com uma pessoa que reclama o tempo todo, é conviver com uma pessoa que não te entende, é conviver com uma pessoa que te põe pra baixo. Te põe pra baixo, você fica embaixo se você não tiver as mãos do Senhor pra te erguer. Eu falei pra ele: vamos orar. E sabe qual era o cardápio da nossa janta, irmãos, naquela noite? Arroz e feijão. E começamos a colocar a comida na mesa com muita alegria, porque tínhamos um ao outro. E pra mim e pra ele não importava se não tinha o filé ou não. Nós queríamos estar juntos, porque quando Deus vinha é assim: é na carne, é no pão, é no ovo, é com o que tem e o que não tem. Ele não se incomoda, não. Deus vai dar um jeito nessa situação. E a campainha da minha casa tocou. E eu falei: caramba, alguém está chegando aqui, Jefferson. Vamos guardar as coisas e depois nós terminamos de jantar. Porque tinha arroz e feijão na mesa. Mas naquela noite, Deus havia incomodado um homem, Deus havia incomodado uma família. E o portão bateu, a campainha tocou. E eu fui olhar de cima da sacada. Caramba, Jefferson, é o Júnior, meu irmão. Vamos guardar as coisas lá dentro do fogão, vamos atendê-los. E a Bíblia? Irmãos, eu não sabia como agir. Porque eu só vi a bolsa de compra entrando na minha casa. Eu olhei para uma bolsa que caiu no chão. Eram biscoitos, eram bananinhos, eram carne. E aí nós glorificamos ao Senhor. Nós nos ajoelhamos e gritamos assim: o nosso Redentor vive e Ele se levantou ao nosso favor. E comemos a carne. A nossa filha se bateu com os biscoitos, com os danones, e foi uma máfia naquela semana. E 2 meses depois, as portas se abriram, ele começou a trabalhar e Deus honrou. O que eu quero te dizer nessa noite? Se você ainda não conseguiu entender aquilo que Deus tem para te dizer, eu quero te dizer: não importa se hoje o teu esposo não tem muito, não importa se hoje a tua esposa não tem muito, passa com ele um pouco, porque sobre muito o Senhor te colocará. E eu louvo a Deus, irmãos, porque depois da quentinha, depois daquela oração, depois daquela prova de amor, o Senhor nunca mais deixou faltar o pão, o Senhor nunca mais deixou faltar a carne, não deixou faltar o leite e não deixou faltar o fogo que incendiou o nosso casamento. Mas são as pequenas coisas, são os pequenos gestos. Há um ditado que diz que nos melhores perfumes, nos melhores chás, é que são os melhores perfumes. E aí, irmãos, vivemos juntos. Passamos por dificuldades, sim. Passamos por momentos difíceis, sim. Mas buscamos a palavra. Nos orientamos com pessoas mais velhas que podiam nos dizer aquilo que nós poderíamos fazer para melhorarmos. Mas muitas das vezes, irmãos, as
pessoas não querem ouvir. As pessoas deixam o eu, deixam o orgulho entrar e falam assim: não, não vou não. Eu vou me rebaixar ele, eu vou me rebaixar ela. Que isso, não vou não. Outras podem dizer: mas o meu esposo não é nem evangélico, a minha esposa não é nem evangélica, mas olha meu irmão, olha minha irmã, você santifica o teu marido, você santifica a tua esposa, porque vocês são uma só carne. E aí, irmãos, você vê tanta coisa dentro de um casamento que você fica até chateado. Homens grosseiros que tratam suas esposas mal, tratam até mesmo na frente dos outros e não estão nem aí, se desfazem o tempo todo da mulher. Mulheres grosseiras que tratam seus esposos mal, que menosprezam eles na frente dos outros e não estão nem aí. Aí você vai dizer: porque Deus não falou comigo, porque Deus permitiu que eu passasse por isso. Mas aí, irmãos, eu vou repetir o que Diaconisa pegou aqui na sexta-feira. Se você casou sem a direção, aguenta. Mas se vocês estão no Senhor e vocês estão passando por esse momento difícil, espera mais um pouquinho, porque Ele vai honrar. Espera mais um pouquinho, porque Ele vai te levantar. As portas vão se abrir, a exaltação virá sobre a sua casa e com isso virá sobre os seus filhos. Mas esperar o tempo de Deus é difícil. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes Deus demora um pouco a agir, porque Ele está forjando o nosso caráter, porque Ele está gerando em nós paciência, porque Ele está gerando em nós frutos do Espírito para o nosso lar e para lá fora também. E será que ao invés de você reclamar, de você amaldiçoar, de você espraguejar, porque você não vira esse quadro e não começa a orar, não começa a abençoar, e você verá que a sua palavra tem poder. Não vou fazer, ou então faz de qualquer jeito as coisas. Não adianta. Você não tem que fazer. Pega lá a roupa do seu esposo, da sua esposa. Ah, Senhor, abençoa. Que Ele possa mudar, que ela possa ser transformada. Age, Senhor, aqui nessa área. Opera, Senhor, aqui nesse momento. Abençoa a comida que você está fazendo para Ele. Ora por Ele. Ora por ela. A oração surte muito em seus efeitos. A oração é a alavanca que move a mão de Deus. Se você não ora, não tem como ter resposta. Mas se você ora, não tem como você não ter respondido. As suas orações não caem por terra fria. Você vai ver que haverá uma colheita sobre o seu casamento, sobre a sua vida, sobre os seus filhos e todas as outras áreas. Porque quando buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas nos são acrescentadas. Mas tem que ter atitude, irmãos. Tem que ter vontade. Tem que ter garra. Porque se você não tiver, teu barco vai naufragar. E se pensamos que vamos arrumar homens melhores, mulheres melhores, no começo sim,
Mas na vida dois, sempre vão existir problemas. Sempre vai existir alguma coisa que possa estar permeando o seu lar. Porque são duas pessoas de opiniões diferentes, de jeitos diferentes, de manias diferentes. Mas Deus, quando Ele está no negócio, você não fraca. Vou ouvir conselhos dizendo: desista, ele não vai mudar. Desista, ela não vai mudar. Ah, deixa isso pra lá, isso já deu o que tinha que dar. Não, eu digo pra você nessa noite: não deixa a tua casa levar a pique. Não deixa o teu barco naufragar. Não acabe com a tua família, porque Deus tem projetos valiosos pra você e pra sua casa. E quando é seus filhos, deixa nas mãos de Deus. Você instruiu, você ensinou. Vê ela na colheita. Como foi dito aqui nessa noite, eu nasci em berço evangélico e fiquei 10 anos fora da presença do Senhor. Mas, irmãos, quando você ensina a criança o caminho que deve andar, aonde quer que ela vá, ela carrega consigo aquela mensagem. E aonde eu estava sempre me lembrando do meu Senhor. Eu não conseguia sentir felicidade, eu não conseguia sentir realizações. Eu achava que tinha um monte de amigos. Mas todas as vezes que eu chegava em casa, sinceramente falando aos irmãos, verdadeiramente falando aos irmãos nessa noite, eu chorava na minha cama todas as noites, sentindo um vazio dentro do meu coração. Eu sentia que algo me faltava, mas eu não tinha coragem de renunciar ao mundo, porque eu pensava assim: as pessoas vão caçoar de mim de novo. Porque, irmãos, teve um tempo em que eu era jovem, um pouco mais velha que a minha filha, e as pessoas riam por conta dos trajes, as pessoas riam porque segurava a Bíblia, porque existia uma diferença. Mas hoje não há mais essa diferença. Você caminha com a sua Bíblia, muitas das vezes dentro da bolsa. Você caminha com a sua Bíblia, muitas das vezes no celular, no laptop. Mas cadê a tua espada, Márcio? Cadê a tua espada? Às vezes, não diferenciam muito, mas eu não vou nem enveredar por esses caminhos, porque a hora já está passando. Mas eu sentia o calor do Senhor tocando no meu peito.
se iniciará. E você não verá nenhuma mudança. Sabe por quê? Porque você edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento forte, veio a tempestade e a derribou. Mas todos os casais que se encontram aqui, evangélicos ou não, eu quero convidar você a vir aqui à frente. O pastor Cláudio vai estar ministrando louvor de mãos dadas. E eu quero estar pedindo para o pastor Jefferson estar orando pela sua casa. Você não vai naufragar. Pode estar balançando o teu barco, mas você não vai naufragar. Todos venham. Venham receber essa noite fartura de bênçãos sobre a sua casa em nome de Jesus. Venham receber fartura de bênçãos sobre os seus filhos em nome de Jesus. E você que é jovem, você que está esperando no Senhor, coloca aí no seu coração. Coloca aí no seu coração o homem que você deseja, a esposa que você deseja. Mas não esqueça de incluir apenas o físico, não. Vai colocando para o Senhor aí aquilo que você deseja que ele seja espiritualmente falando, porque haverá uma colheita e você colherá em nome de Jesus. Você colherá porque o Senhor está na sua embarcação. Ô Senhor, nós acreditamos no poder da oração. Não deixe de falar. Senhor, mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Mas não, eu sinto na pele o frio deste vento. Chego acreditando que estás vivendo. Lembro
Ó Pai querido, assim, meu Pai querido, aqui estão, aqui à frente no seu altar. Ó Pai, casamentos. Ó Pai querido, amado Deus, uma instituição verdadeira do Senhor, que foi famílias, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, assim como o Senhor fez Adão e o Senhor olhou e disse: não é bom que o homem viva só. O Senhor criou de Adão uma companheira. Ó Pai querido, em nome de Jesus, e aqui estão as famílias, Senhor. Nessa noite abençoa, decreta a vitória, repreenda todo o laço do adversário. Ó Pai, todo meu Pai, aquilo que queira desfazer, meu Pai, essa aliança. Ó Pai, o casamento, que o Senhor possa abençoar de forma, meu Pai querido, sobrenatural. Ó Pai, o que o Senhor fez, ó Pai, assim como a tua filha ministrou, testemunho que o Senhor fez no meu casamento, que o Senhor possa fazer nessa vida também, ó Pai. O Senhor possa virar o cativeiro, o Senhor possa mudar o quadro. Ó Pai querido, em nome de Jesus. Ó Pai, porque a tua palavra nos orienta no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Há momentos de luta, mas há momentos também, meu Pai querido, de gozo. Há momentos de lágrimas, há momentos de riso. Ó Pai, Eclesiastes capítulo de número 3 vai dizer isso. Há momentos de guerra, mas há momentos de paz. Há momentos de falar, mas há momentos de estar calado. Há momentos de plantar, mas há momentos também de colher. E Ele vai nos ajudar, Ele vai te ajudar a colher o fruto, Ele vai te ajudar a colher tudo aquilo que você está plantando. Se é com lágrimas, você vai colher com alegria, diz a palavra. Então se prepara, porque está vindo mudança sobre o teu lar, está vindo mudança sobre o teu casamento, está vindo mudança sobre o teu ministério. Deus vai aleluia, virando o teu cativeiro assim como virou o cativeiro. Desistir porque eu sei que eu tenho Deus em que posso clamar. E não direi, posso já tenho fé pra descansar. Levanta suas mãos assim. Você está fechado. Fecha seus olhos. É uma visão de Deus que eu quero passar para a igreja nessa noite. Algo profético que Deus ministrou no meu coração para dizer à amada igreja. Sinta o grão, os grãos em suas mãos, porque Deus manda dizer a todos nós: chegou o teu
Mediante essa palavra, nessa noite, eu quero fazer um convite a você. Alguém no seu meio que ainda não entregou sua vida para Cristo, mesmo depois dessa palavra, ou se encontra afastado dos caminhos do Senhor, tem alguém? Deixa eu ver, levanta suas mãos. Não há ninguém. Deus possa lhe abençoar e decretar vitória. Irmãos, foi dado aqui um anúncio sobre terça-feira, mas a nossa irmã Sônia não sabia. Terça-feira agora não haverá oração aqui na igreja. Terça-feira haverá uma reunião com os obreiros, homens, só os homens, aqui na igreja às 20 horas. Eu estarei aqui. Se porventura tiver algo extraordinário no meu trabalho, eu aviso. Mas terça-feira às 20 horas nós estaremos aqui numa reunião com os obreiros, amém? De obreiros a pastores, somente os homens. Estaremos aqui às 20 horas. Glória a Deus. Terça-feira agora. E eu agradeço a todos. Agradeço. Deus abençoe a todos vocês. Foi lindo. Glória a Jesus. E eu quero dizer que valeu a pena eu esperar 7 anos. Vocês veem. Glória a Jesus. E Deus faz assim. Ficamos de pé. Vamos orar. E não saia não saborear o bolo, não é isso? 0800? Com refrigerante? Aproveite. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Estenda suas mãos. Querido Deus, Senhor, pudesse morar na tua casa todos os dias, assim como disse o salmista. Ó Deus querido, 2 horas é pouco para morar no teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento tão sublime da adoração da tua palavra que nos ensina a cada dia, Deus, a caminhar na tua presença. Obrigado, Senhor, por essas varoas que apresentaram melhor para o Senhor. Que a cada dia o Senhor possa derramar a sua graça, a sua unção. Que a paz que excede todo entendimento possa estar na vida das tuas servas. Ó Pai querido, agora essa semana em tuas mãos, que seja uma semana abençoada para a nossa vida. Nos leve em paz e segurança, nos livrando, Senhor, dos assaltos, bala perdida. Ó Pai, que essa semana seja uma semana sobrenatural para a tua igreja, para a vida do teu filho, para a vida da tua filha, e que eles possam dizer que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Aqueles que batem a porta de emprego que possa se abrir, aqueles que pedem uma cura, meu Pai, que alguma enfermidade possa ser curada. Meu Pai querido, em nome de Jesus, aqueles que pedem a restituição do seu casamento, seja restituído em nome de Jesus. Meu Pai querido, muito obrigado. Eu te agradeço pela vida de todos nessa noite. Amém. Estende as mãos. Que a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam com todos nós e todos os filhos.